De 2005 para 2022, eu fiz 11 temporadas de observação de plantas na Inglaterra, certo? Algumas rapidinhas, sei lá, 15, 20 dias, outras 3 meses, 6 meses, 2 meses. E eu procurei ir em diversas épocas diferentes, para tentar ver a grande parte dos florais de Bach que cresce no Reino Unido, né? Porque, assim, não tem uma primavera igual à outra, tá certo? Não adianta a gente querer, não, eu vou data tal porque fulano de tal vai estar florindo. Não, não existe. Cada ano é um ano, certo? Mas, ano passado, né, eu honrei os grupos que não conseguiram viajar em 2020, né, eu ia levar 2 grupos, já estava na Inglaterra, a gente teve que cancelar, tinha gente já na Europa também, e aquela confusão. Então, eu, ano passado, apesar de ter sido um ano muito, muito difícil, eu falei, não, eu preciso ir para a Inglaterra, eu preciso me curar vendo os campos, e aí conseguimos organizar, né? Algumas pessoas cancelaram, eu também não abri o grupo, porque eu estava me recuperando de uma série de coisas, e então foi quem foi, e fizemos uma viagem bem intimista, tá certo? E eu esperava que todo mundo falando, né? Ah, pandemia, né? A natureza está feliz. Gente, a natureza passou a pandemia, a natureza não está feliz, certo? O que eu encontrei na Inglaterra no ano passado, né? Eu estou digerindo até hoje, certo? O Julian vivia recebendo as imagens, todo mundo via algo estranho e mandava para o Julian, né? Porque, assim, a Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra, né? A Europa é um bioma antigo, né? Então, e assim, vida, né? Idade de bioma tem muito a ver com a questão de água, né? Também. Então, a Amazônia, Mata Atlântica, né? São biomas mais jovens. Então, esses biomas mais antigos, para eles se recuperarem de eventos climáticos extremos, isso leva mais tempo, né? Isso é mais difícil para a natureza se recuperar, tá? Então, nós vimos coisas assim surreais na natureza, tá certo? Por quê, gente? A Inglaterra é uma ilha, né? Então, é uma ilha e, assim, problema na Inglaterra, quando eu comecei a fazer as temporadas depois de 2011, né? Problema na Inglaterra eram as inundações, tá certo? Em 2014, vocês vão ver as imagens, houve até discussão, né, da Inglaterra ver tecnologia da Holanda, porque a Inglaterra é muito cortada, né, o Reino Unido é muito cortado por canais navegáveis, né? E assim, quando tem as enchentes, aquilo, o campo vira água, né? Então inunda tudo. Então, nesses anos que se seguiram, as inundações eram o problema maior, tá? Isso sem contar também com, eu digo assim, o progresso, né? Porque nós tivemos isso com relação aos florais de Bach, tá? Porque o Dr. Bach terminou a pesquisa dele em 1935, gente, né? São 88 anos, né, aqui de desenvolvimento de mundo, de tecnologia, toda a parte de indústria, né, e agricultura, etc. E tal. Na Inglaterra, a gente ainda encontra assim, áreas de campo e tudo, mas muitas das plantas que o Dr. Bach
utilizou, né, na pesquisa dele, hoje são dificílimas de encontrar, tá certo? Dificílimas. Isso já uma questão natural, tá? Em termos do desenvolvimento, tá certo? Então, eu digo assim, eu sou a louca do Elmo, tá certo? Porque todas as temporadas que eu fui, que eu fiz, eu vivi procurando Elmo. Óbvio que no outono nem tanto, né? Porque a florada de Elmo, muitas vezes, ela se dá antes da florada da Cherry Plum, né? Então, Elmo e Aspen florescem muito cedo. Então, dependendo se você chega, às vezes, final de fevereiro, de repente, dá para achar ainda Aspen, Elmo pode estar florido ou não, mas o tal do Dutch Elm, gente, o Dutch Elm, vocês sabem que na década de 1960, o elm holandês, né, que é o Ulmus procera, ele foi atacado por um fungo, né? Então, a doença do fungo holandês, e praticamente dizimou, essa doença dizimou os elms do Reino Unido, tá certo? Então, na Europa tem muito elm, tem elms de outras espécies, né? Em Portugal tem a Minor, que é gigantesca, tá certo? E acredito que na Holanda também tenha ainda Dutch Elm. Mas, por exemplo, quem sabe onde Elm cresce é quase um segredo guardado a sete chaves. Eu nunca vi essas árvores, tá certo, gente? Por isso que eu peguei, né? São imagens do Julian e tudo para ilustrar, porque, assim, a coisa mais difícil é encontrar ela. Por quê? Porque hoje nós temos a Wych Elm, que é um elmo que ele tem uma copa muito mais em formato de leque, e esse cresce, se propaga muito fácil. E as flores são praticamente iguais, né? Então, quem não conhece, troca o Dutch Elm pelo Wych Elm, tá? Então, isso é uma questão, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, tem vários produtores de florais, né? Eu falei, gente, eu confio naquela pessoa que sabe identificar as plantas, porque é o que eu falo, nem toda florada branca é cherry plum, tá? Porque dependendo da época que você chega, né? Eu já vi professores trocando cherry plum por hawthorn, por exemplo, tá certo? O início, entre fevereiro e março, gente, que cherry plum floresce, nós temos uma sequência de floradas brancas, tá? Bem, então, voltando à questão do elmo, elmo é o grande desaparecido dos florais de Bach. E na Inglaterra, né, no Reino Unido, então, as flores da elmo, tá? E no Reino Unido, é, eles fizeram uma campanha para plantar a Dutch Elm em estufa, viveiros, né, e espalhar a Dutch Elm. Então, gente, ao longo desses anos, eu fui acompanhando, porque a gente encontra, tá certo? A gente encontra os elmos pequenininhos, porque como eles cortaram tudo no caule, elas rebrotam, mas, e elmo também vem pelas raízes, tá? Eles rebrotam, mas logo eles ficam doentes. Então, por exemplo, este era um pequeno elmo no Bacenter, tá? No Bacenter, isso aqui foi tirado, essa foto foi tirada em 2015, tá? E aí o que a gente vai vendo é que o tronco, ele vai se abrindo, até que ele começa a apodrecer. Então, este elmo,
Ano passado, né, já estava cortado. Então, o Bacenter agora não tem mais o Dutch Elm, tá? E era um filhote, era um pequenininho, tá certo? Então, é muito difícil de achar. O pessoal dos produtores de bar, eles devem fazer alguma cooperação, né? Para quem sabe aonde tem Dutch Elm, tá certo? Todas as minhas temporadas, né? Eu sou procurando Nemo, sou procurando Elm, tá? Elm bate na minha cabeça, na janela do ônibus eu vejo, então saio correndo. E assim, Elm crescia, né, nas rodovias, nas estradas, porque Elm precisa do vento para soltar as sementes, tá? Então, às vezes, eu vou para a beira da estrada mesmo, procurar nas cercas para ver se eu consigo reconhecer a Dutch Elm e a Wych Elm, tá certo? E quando é uma Dutch Elm, logo em seguida, depois de alguns anos, ela não está mais boa. Então, isso já ninguém sabe por quê, né? Em termos do que aconteceu que essas árvores, na Inglaterra, que essas árvores foram atacadas por esse fungo. E hoje também, outro grande desaparecido é escleranto, gente. Esclerantos já é, assim, difícil de ver por natureza, né? Porque o coelho come a planta toda, certo? Então, a gente tem... Então, o coelho come a planta toda, aí ele vai fazer cocô em algum outro lugar. Então, aquele tufinho de escleranthus, você não vai encontrar mais naquele lugar que você encontrou no ano passado. Não. O coelho fez cocô em outro lugar, você tem que sair procurando no mato, né? E isso eu sei porque minha colega, minha querida ex-aluna na Suíça, Ana Cristina Zeidan, né? Que cuida de um caminho de bar, ela fica louca, porque cada ano você tem que saber aonde que o coelho fez cocô, tem que sair procurando no caminho para ver se acha escleranthus. E escleranthus também tinha nas plantações de milho, né, nas bordas e tal. E hoje, né, praticamente, gente, eu só vi escleranthus em vaso. Vi em vaso no Bacenter, vi em vaso no Julian, e esta daqui foi o nosso presente no ano passado, num canteiro do Chelsea Psychic Garden, que é o Jardim dos Boticários, dos antigos boticários da Inglaterra. Então, eles têm jardins de plantas medicinais, jardins por famílias botânicas, tá certo? Então, isso aqui é um tufim de escleranthus, tá certo? Mas assim, gente, eu já bati perna na Inglaterra, né, no Reino Unido, na Escócia, País de Gales, Inglaterra, só não fui lá para o lado mais de cima e nunca vi. Às vezes eu vejo assim um montinho assim no chão, vou lá com a lupa, né? Escleranthus, nada. Agora, nos Estados Unidos tem de montão, né? Então, andando Serra Nevada, tem escleranthus, tá? E outra também que é sujeita e afetada pela poluição é Mimulus, certo? Essa Mimulus aqui, eu encontrei, isso aqui é a margem do Us, onde o Dr. Bach encontrou Mimulus pela primeira vez, né? Eu devo ter encontrado essa Mimulus aqui em 2012, tá certo? E aí é aquela coisa, todo mundo sai avisando as produtoras de florais aonde que Mimulus está, tá certo? É uma festa. Mas também, gente, com o desenvolvimento urbano, poluição, né? Todas essas aquáticas de bar, elas vão ficando sem condições de brotar, de florescer, né? Por quê? Porque Mimulus precisa de água puríssima, super oxigenada, né? Para poder ainda germinar, né?
A semente de mimos, gente, ela às vezes ela germina debaixo d'água. Ela pega o oxigênio da água, germina, cria a raizinha, e aí, quando ela encontra uma pedra, uma coisa, ela se instala ali. Se a água é poluída, não existe mimos, tá certo? Water Violet também gosta de córregos e cantinhos, tá? Mas o Water Violet nas regiões comuns que eram de se encontrar, ainda você ainda consegue ver, né? Eu nunca vi, quer dizer, nunca vi não, já vi, Julian tinha na Healing Hut, na propriedade da Healing Hut, tem um córregozinho com um cantinho que tinha o Water Violet. O que aconteceu? Na cheia, na enchente de 2019, Laguinho foi embora, né? Então, nós já tínhamos essas questões eu digo assim, essas questões naturais, né, que eu digo assim, de poluição, né, de desenvolvimento urbano e mais coisas que foram levando essas plantas do sistema a ficarem mais raras, tá? Mas, de uns tempos para cá, gente, a gente começou, como todo mundo, a evidenciar esses eventos mais extremos, né? E assim, as enchentes na Inglaterra causam problemas, sim, mas, e aí desabamento, e propriedades, etc. e tal, mas em termos das plantas, as enchentes, elas não são tão comprometedoras do que a seca, tá? Então, o surreal é que a Inglaterra passou a enfrentar, que o Reino Unido passou a enfrentar secas gigantescas, né, gente? Então, isso aqui, para vocês terem ideia, isso aqui foi em 2014, o campo, que é o caminho, né, onde eu costumava ficar, em Reading, tá? Ele é cortado de córregos e tem um canal um pouco mais adiante, né? Então, quando eu cheguei, isso deve ter sido iníciozinho de março, tipo, primeira semana de março, gente, não dava para. Isso aqui, o córrego é aqui, tá? Então, essa parte do campo toda inundou. Isso aqui, tá? São as cherry plants que estavam em flor. Eu não conseguia chegar pelo campo na Tchequia, porque os patos estavam por aqui, tá? Isso aqui tudo estava inundado. Então, o Linea Park é um parque cercado por uma vizinhança. Então, eu tinha que ir pelo bairro e cada ruazinha tem um acesso para o parque e ali chegar para ver as cherry plants, tá certo? Então, isso, campo inundado, tá? Então, aqui, né, você não consegue passar, tá? E aí, agora, né, nós começamos a ter a seca, tá? E esse foi o nosso grande problema do ano passado. Uma coisa que tem contribuído também muito para o desaparecimento de algumas espécies, gente, eu digo assim, são as fazendas de energia solar, tá certo? Então, quando a gente sai do aeroporto de Heathrow para ir para a região, eu costumava ficar num corredor entre Oxford e Londres, tá? Então, Reading é nesse corredor entre Oxford e Londres. E ali tinha plantação de colza, né? Canola, é, trigo. E, de repente, você não vê mais planta, você vê placas, né, de energia solar. Então, isso também vai comprometendo, né, as espécies, vai comprometendo a natureza. Tá? Bem, e aí, o grande impacto meu do ano passado, tá?
foi quando nós chegamos no Regent's Park, tá? Regent's Park, vocês sabem, é pertinho de onde o Dr. Bart tinha o consultório dele, na Harley Street. E a Nora Wicks é que diz, né, que ele gostava, às vezes estava cansado, ia para o Regent's Park caminhar, né, ler algum livro, e gostava de se sentar próximos às White Chestnuts. Tá. Bem, chegamos no ano passado, né, lá entrando para ver, então aí eu falei para essa menina, nossa, aquela White Chestnut tá boa de ver os galhos assim, né, e tal, porque ela está bem nua, mas não estava, gente, né? Na verdade, esta White Chestnut e várias do Regent's Park, elas estavam assim, tá? Nós víamos as folhas já para cair, né? As folhas já amarronzadas, e as concas, que a gente chama, que são as castanhas da White Chestnut, né? As castanhas do cavalo, né? Que o povo fala. E só que a White Chestnut estava brotando, e isso era setembro. A White Chestnut, ela é a castanheira do cavalo, ela floresce no início da primavera, competindo ali, tem uma semana no campo, gente, que é uma loucura, porque é a Chestnut Bud, é a Hornbeam, às vezes tem a Beech também, então todo mundo, assim, às vezes, numa semana, você vê floradas de várias plantas de bar, tá? Só que ela estava em vários estágios assim, do despertar do broto, né? Porque os botões, os brotos das folhas, né? Eles ficam ali já se preparando para virem na primavera do ano seguinte. Então, os brotinhos, eles ficam cobertos com aquela resina para poder resistir ao inverno, e aí começou a esquentar, vem a explosão, tá? Mas ela estava assim, vários estágios da árvore, e eu digo assim, é que nem o filme que ganhou aqui o Oscar, né? Tudo ao mesmo tempo agora, tudo ao mesmo tempo agora. Então, nós temos os botões se abrindo em vários estágios, as folhas caindo e as castanhas, né? As castanhas aqui, tá certo? E as folhas caindo. Normalmente floresce março, abril. Em abril, ela praticamente já explodiu toda, né? E a explosão do botão da castanheira da Índia, né? Que a Rose Chestnut é a castanheira da Índia, é a coisa mais maravilhosa, mais rápida que tem na natureza, né? Então, às vezes eu passo pela árvore, marco o botão, vou caminhar mais para algum tempo, e aí quando eu volto, aí eu já vejo como ele está, tá certo? Então, então isso, gente, quando eu vi isso, eu falei, gente do céu, o que está acontecendo? Porque nós chegamos em Morte de Rainha e um bando de coisa, eu não lembrava, aí depois que eu lembrei, eu falei, não, mas teve uma seca, né? E aí, gente, porque assim, quando elas estão na época, né, na primavera, as white chestnuts sadias, elas ficam assim, oitava maravilha do mundo, né? Porque são árvores frondosas e elas têm galhos que vêm mais baixos, assim, na altura mais ou menos, né, do nosso ombro, da nossa cabeça. E aí a árvore fica assim, lotada com esses candelabros, né? Com
essas inflorescências assim, né, como se fossem candelabros, e a coisa mais maravilhosa que tem, que eu sinto assim no campo, é o cheiro, é o aroma da White Chestnut, que é maravilhoso, gente, maravilhoso o aroma da White Chestnut. Então, para vocês terem uma ideia, este foi uma inflorescência de agora, de setembro de 2022, certo? E essa é a inflorescência normal, tá? E aí, gente, então isso aqui, né, a pequenininha, ela tem mais ou menos, ela tinha assim, raquítica, mais ou menos uns 10, 11 centímetros. Um ramo de White Chestnut, gente, ele vai mais ou menos assim, ele dá uns 20 centímetros, tá? 18, 20 centímetros. É uma maravilha, certo? Aquilo sadio, aquilo vibrante, tá? Então, foi um choque. Foi um choque. E depois, quando as meninas, quando o outro grupo foi também para o Regent's Park, nós fomos para outra região do Regent's Park, e praticamente as White Chestnuts que nós vimos em Londres, né, no Regent's Park, elas estavam passando por esse processo, tá? Então, gente, o que acontece? Floriu no outono, vai florescer na primavera de novo, certo? E castanha, que semente que isso aqui vai colocar, certo? A White Chestnut, gente, ela já está sendo atacada, tá? Ela está com um fungo que ataca as folhas, e quando vem o outono, elas vão amarelando e vão ficando, né? Elas vão enrugando, elas vão entortando, as folhas vão entortando. Eu achava, né, na minha ignorância, minha santa ignorância, né, porque o Julian diz assim, Rosana, identificação de planta é algo que se aprende com o tempo, tá, gente? Então, assim, 11 temporadas eu achava que, eu já reconheço de longe, né? As folhas estão envergando, assim, entortando, aquela é a White Chestnut, tá bom, tá. Sabe por que a folha entorta? Porque tem um fungo, tá? Porque quando ela não tem, a folha é plana, ela vai ficando marronzada, etc. e tal, até cair. E isso foi uma senhorinha em Brightwell, que eu falei assim para ela, no bed and breakfast que eu ficava, eu falei, nossa, sua White Chestnut está bonita. Ela falou, não, mas está com fungo. Eu falei, o quê? E aí, gente, muitos não dão muito crédito a esse fungo, tá? Eles dizem que não tem problema, etc. E tal. Só que o fungo, ele ataca as folhas, né? E as folhas, nós sabemos que são os pulmões das árvores. Então, a cada ano, é como se essa árvore ela tivesse uma doença pulmonar. Ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai definhando. Qual será o fim da White Chestnut na Inglaterra, né? Os castanheiros, eles também não são nativos, né? Eles vieram, né, da região dos Balcãs, né, e foram trazidos pelos exércitos, invasores, cavalo, etc. E tal, tá? Mas elas estão definhando, tá? E a outra, como se não bastasse a White Chestnut, né, gente? Porque aí você pensa na primavera do ano seguinte. Eu falei, nossa, mas essas árvores do Regent's Park, o que vai acontecer com essas árvores do Regent's Park? Né? A gente não vai ver. A árvore, ela não. Quer dizer, acho eu, né, na minha santa ignorância de engenheiro, ela não vai ter condições de renovar toda uma florada bonita, né? No inverno e depois a primavera, tá, gente? Então, isso é muito, muito triste, tá? Bem,
E aí, outra questão que eu fiquei assim, eu fiquei desorientada, tá? Porque a gente costuma marcar o campo, né? A Nora Wicks, ela fazia os mapas para o Dr. Bach e ela marcava onde que encontrava as plantas nas regiões. Eu bati todo em Linha Park, né, também, então eu tenho anotado de todas as temporadas que eu fiz, aonde cresce fulano de tal, não sei o que e tal. Então, todo ano que eu volto lá, eu vou lá ver como é que estão as minhas plantas, tá? E a agrimônia, ou agrímone, como vocês quiserem chamar, gosta de crescer perto das cercas, das passagens. Então, isso aqui é uma trilhazinha, tá? Para cá tem estrada e é perto da trilha, tá? Então, é uma cerca que já vai proteger para o barranco, assim, da estrada, tá? Eu passei e fui ver, mas assim, esperando ver as minhas agrímones já amarronzadas, encontrar as sementes da agrímone, porque nessa época, né, em setembro, outubro, final de setembro ali já seria, já a árvore já estava preparando para mudar de cor, né, assim, a árvore, a erva, né, para mudar de cor, etc e tal. Eu chego lá, que eu vejo uma coisa amarelinha, minúscula. Sabem aquele filme Querida Encolhi as Crianças? Tá? Querida Encolhi a Agrimônia. Porque, gente, isto aqui, tá? Era assim, idêntico, igual. A agrimônia é o patório, bonitinha. As folhinhas, né? Com bastante pelinhos. Só que isto aqui é isto aqui. Quando essa planta estava sadia, o talo e as inflorescências da agrímone, elas vêm aqui, certo? Da próxima vez eu vou levar, como é que é? Metro, né? Para o campo para a gente medir, porque desse jeito não dá. Então, aqui vocês veem no Bacenter, né? No banquinho da Bacenter, isso também em anos anteriores, tá, gente? Isso não foi agora, não. Isso também foi no verão, já nem sei mais, deve ter sido 2011, por aí, tá? Então, a Grimone é bem alto, como ele gosta, né? Então, passando. Então, a altura do banco aqui, vocês têm uma noção qual é o tamanho real da Grimone, tá? E aqui também, né? Então, isso aqui no Bacenter, né? No canteiro que tem a Rock Rose, então a gente vê a Grimone também se destacando bem alto, né? E aqui, né, eu esperava encontrá-la já mudando de cor e com as sementinhas, os carrapichos. Gente, vai tirar a foto de agrímone e você sai todo carrapichado assim, né? Porque a erva, ela chega a bater assim, mais ou menos no ombro da gente, tá? Então, de novo, gente, o que vai acontecer com essa planta aqui? Isso aqui, da seca, seca, seca. Ela deve ter florido de novo, né? Eu não sei o que aconteceu, realmente não sei o que aconteceu, só que era a planta em miniatura e a própria agrícola. Então, no treinamento, né, as meninas perguntavam, oh, mas essa daqui é tão pequenininha, a agrícola é tão pequenininha. A agrícola está pequenininha em função dos eventos, né, climáticos, tá? E a outra também que me deixou assim arrasada, né, também no campo, a primeira vez que nós a vimos foi no Chelsea Psychic Garden também, né, com canteiros, e estava lá, verbena officinalis. Eu falei, não, verbena officinalis, isso aí, verbena officinalis, toda esparramada assim no chão, mole, as florezinhas miúdas, gente, miúdas, 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 tá certo?
vervem, tá? Então, a nossa vervem, um emaranhado de florezinhas, assim, micras, e a vervem aqui crescendo sadia no bacento, né, naquela mesma época da agrímone. E aí vocês veem os talos da vervem também bem altos, as duas praticamente medem a mesma coisa, né? E aqui, gente, né, a florzinha dessa miniatura de vervem, né, agora, ela, assim, ela media 5 milímetros no máximo, tá? E vervem, ela chega mais ou menos a 1 centímetro, tá certo? Ela é maiorzinha aqui, tá? Então, estes foram os achados que partiram assim, meu coração, né? Procurando gente também, a montanha estava assim, você via as floradas interrompidas, né? A planta ela ainda estava verde em alguns pontos, mas você via que a planta tinha se preparado para florir, e aí veio a seca, ela queimou, né? As flores queimaram todas, e aí não veio, né? Então, como o Dr. Bá diz, né, que possamos sempre agradecer a Deus, agradecer a Deus quem, em seu amor por nós, colocou as ervas nos campos para a nossa cura, tá? A coisa está muito séria. Se nós não agirmos, né, de uma forma que eu nem sei se dá tempo, né? Porque eu digo assim, tanto a humanidade quanto a natureza chegaram num ponto de que não tem mais retorno, não dá para retornar, certo? Agora, por que eu quis fazer essa live? Né? Por que eu quis? Porque há algumas semanas atrás nós estávamos no encontro de facilitadores da rede, né? E discutindo sobre os cursos de florais e etc e tal, né? E toda essa, eu digo assim, esse movimento da terapia floral, que foi muito bom, porque mais pessoas passaram a conhecer os florais, tá certo? Então, nós tivemos muitos cursos, mais pessoas. A gente tem que sempre lembrar nos ideais do Dr. Bach, né? Mas aí é curso gratuito, é curso de R$ 60, é curso disso. Gente, Dr. Bach queria o quê? Cura japonesa. Então, de certa forma, as pessoas passaram a conhecer mais os florais, tá certo? Agora, a terapia floral, gente, ela não é só um instrumento em termos de cura pessoal, tá? Ela é um instrumento para cura planetária. Planetária. Então, e nós temos a natureza como parceira do nosso trabalho. As essências florais, elas não são coisas, elas não são produtos assim, elas são inteligência viva da natureza, tá certo? Que vai conduzir, facilitar um processo de desenvolvimento desse ser, dessa consciência humana. Então, nós temos nas nossas mãos um instrumento de desenvolvimento de consciência. A terapia floral, quando bem praticada, ela leva, né, que vocês já sabem, mas eu vou ler, né, aqui, né, ao desenvolvimento do nosso Cristo interno, né, da nossa centelha divina. Né? Então, o Dr. Bá diz assim, os ensinamentos de Cristo para nos orientar. Ele age como mediador entre a nossa personalidade e nossa alma, certo? E aí, depois ele diz, no parágrafo seguinte,
A verdade precisa ser conhecida. E o homem precisa se unir ao infinito, ao plano infinito de amor do seu Criador. Tá certo? João dizia, né, João, né, que dizia que a gente só vai ao Pai através do Filho, por meio do Filho. Então, as essências florais, principalmente, nós estamos falando aqui dos florais de Bach, são instrumentos de resgate da nossa centelha divina e da prática do amor, dos ensinamentos de Cristo. Então, se a gente não fizer isso agora, gente, a gente não vai ter tempo, tá certo? Não tem tempo. Então, nós temos que bolar, né? E assim, a natureza, ela está se esgotando. Nós precisamos entrar com essa questão do novo paradigma, né? Do todo dentro do todo. Nós somos o todo dentro do todo, né? A gente está vendo todas as catástrofes ambientais, né? Seja na Amazônia, seja aqui, né? Os eventos climáticos, eles estão, assim, atingindo o planeta. Não bastasse os eventos climáticos, né? A guerra. Então, nós estamos, gente, nós estamos num turning point da humanidade. Por isso que eu falei para vocês que isso aqui não era uma live, era uma convocação. Tá certo? Era uma convocação, porque nós temos que trazer essa consciência em termos das essências florais. Não só, não, você vai tomar o floral, né, vai te ajudar com esse problema, não sei o que seu. Não, nós precisamos correr com desenvolvimento de consciência, de ensinar, né, a questão do desenvolvimento de consciência, tá certo, gente? Então, é isso, a natureza está gritando, né? É óbvio que os pesquisadores de florais, os produtores de florais de bar, eles têm estoques, eles dividem, né? Assim, eles compartilham, né? Onde que tem isso, eles vão compartilhar, mas assim, gente, a gente está indo no, assim, por água abaixo, num barranco só, uma descida só. A humanidade está, se a gente não segurar e fizer esse salto, né? Porque a gente tem que pensar que o nosso salto é o salto da natureza, não tem separação, tá certo?